E aí, primeirão do meu coração, tudo tranquilo? Primeiro ano, aqui é o professor Anderson Marques, Geografia. Vamos tocar o barco com as nossas videoaulas, ok? Olha só, turma, nós encerramos na aula passada o capítulo 3. Deixa eu só confirmar aqui olhando para a cara do livro. Nós encerramos o capítulo 3 e aí vamos entrar agora no capítulo 4, que é um capítulo que fala de alguns temas que nós já abordamos, tá? Abordamos em sala de aula, inclusive. Só que eu vou usar um pouquinho desse tempo de videoaula para poder enfatizar algumas situações que com imagem vão ficar muito melhor explicadas para vocês. Então esse capítulo vai falar de novo sobre a questão da Terra no espaço, a ordem dos planetas, rotação, translação, coordenadas. Vai falar de novo sobre fuso horário, questão das projeções cartográficas, horário de verão, escala, e só. Eu não vou recapitular tudo, né? Eu quero recapitular com vocês a princípio escala cartográfica e projeções cartográficas, porque eu acho que por aqui vai ficar mais legal se a gente puder fazer isso, tá? Mas vamos lá então, capítulo 4 do livro, dando sequência então no nosso conteúdo. Vamos falar de projeções cartográficas. É aquela parte que quem prestou atenção na aula aprendeu sobre projeção de Peters, Mercator, plana, polar, azimutal, enfim, aquela coisa toda lá, ok? Vamos lá, galera. Projeções cartográficas são representações da superfície esférica da Terra em plano, possibilitando a construção de um mapa. E aí, nesse caso, nós temos dois tipos de projeções. Elas podem ser geométricas ou analíticas. As geométricas baseiam-se em princípios projetivos. É aquela projeção que eu falei que você mira uma luz dentro de um globo transparente, liga e essa luz vai ser refletida na superfície plana. Mas assim, ela também pode ser analítica e se basear em formulação matemática e tal. Mas assim, não se apeguem muito nisso aqui não, tá? Isso aqui é só para explicar mais ou menos como é que a coisa acontece. Agora isso aqui é importante, ó. Classificação das projeções. Quanto à superfície, elas podem ser planas, cônicas, cilíndricas ou polissuperficiais. Recapitulando então, projeção plana, a superfície de projeção é um plano, o mapa aparece arredondado. Olha aqui como é que aparece o mapa. Aí, desculpa, eu chamo a atenção de vocês para esse mapa aqui, ó. Quem que está no meio? Quem? O Brasil. Galera, quase todo mundo no mundo, por uma visão geopolítica, por uma visão nacionalista, coloca o seu país no centro do mundo. O Brasil não, né? O Brasil usa essa aqui, ó. A gente está bem no cantinho, no meio do mundo aí, a Inglaterra, a África e tal. Enfim, aqui um mapa com o Brasil no centro, para quem nunca viu. Tá? Aqui é uma projeção plana com enfoque no Polo Norte. O Brasil está lá na periferia. Lembra o que usa essa projeção aqui? Quem não lembra, a gente vai relembrar lá no final. A projeção pode ser cônica. Cônica, a superfície da projeção aparece envolta por um cone e o mapa tem aspecto de leque, que nem vocês estão vendo aqui. Já eu mostro um desenho de cada uma delas para ficar mais fácil entender. Mas se apeguem à forma do mapa. Plana polar azimutal, arredondada. Cônica em forma de leque. Cilíndrica. Usa o cilindro para envolver o globo e aí o mapa sai de forma retangular. Forma de retângulo. Com paralelos e meridianos se cruzando. Aqui tem outro exemplo. Esse aqui é o que a gente mais usa. Mas tem projeção que usa mais de uma dessas características quanto à superfície. Elas são as chamadas polissuperficiais. Sim, caracterizam pelo emprego de mais do que uma superfície. Aqui está o exemplo de uma projeção polissuperficial. Essa aqui é meio cilíndrica e meio cônica. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Certo? Continuando então. Quanto às propriedades, elas podem ser conformes. Os ângulos são preservados, respeitando as formas. Olha só. A projeção conforme mais conhecida que eu falei para vocês é a de Mercator. Lembra da Groenlândia aqui, ó? Muito maior do que a América do Sul. Conforme preserva a forma.
Equivalente, ela não preserva a forma, ela conserva o tamanho. As áreas aqui se equivalem. Aí é o mapa de Peters, que eu comentei com vocês. Olha a Groenlândia, olha o Brasil. Agora, o que as duas têm em comum? Elas são cilíndricas. Eu até perguntei na provinha de vocês, qual das duas é a certa? A resposta é, nenhuma é certa. Na real, ambas apresentam alguma característica de desvio, certo? As projeções podem ser equidistantes. Não apresentam deformações lineares para comprimentos a partir de um ponto em linha reta. Como vocês estão vendo aqui, ó, se eu pegar em linha reta, a distância em qualquer direção vai ser a mesma. Não apresenta deformações lineares para algumas linhas especiais, isto é, os comprimentos são representados em escala uniforme. Aí é a projeção plana, polar ou azimutal que vai apresentar essa característica. Mas também podem ser secantes quando tem um ponto de contato. Aqui a cônica é o exemplo, o ponto de contato aqui é o polo norte, né? Tangentes, perdão, ponto de contato é o polo norte, podem ser secantes quando tem mais de um ponto de contato, a cilíndrica, a cônica, enfim, essas projeções aí. Vamos lá, vamos ver uma por uma então, para ficar enfatizado. A cilíndrica corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro tocante. Olha só, aqui está a Terra, o cilindro está envolvendo aí a Terra, depois eu rasgo aqui e abro o cilindro, vai ficar assim, ó. Projeção cilíndrica é aquela cujos paralelos e os meridianos se cruzam formando ângulos de 90 graus. Certo? Essa é a cilíndrica. Mas aí tem a projeção de Mercator e a de Peters, que são as mais importantes. Sempre, galera, usando a comparação da Groenlândia. Ó. Groenlândia aqui muito maior do que a América do Sul, certo? Então aqui não preserva o tamanho, só a forma. A projeção de Mercator ela foi feita em 1569. Mercator é um belga chamado Gerhard Mercator, Geraldo Mercator. Ela mantém as formas dos continentes, mas não os tamanhos, as proporções reais. As regiões polares são exageradas, respeita a forma, mas não o tamanho, por isso ela é chamada de eurocentrista, porque como ela coloca a Europa no centro e a Europa está por cima, ela é chamada de eurocentrista, enfatiza a Europa. Deixa eu bater um veneno aqui que tem muriçoca que está me incomodando. Mas aí, continuando, desculpa aí. Tem a projeção de Peters, 73, alemão, Arnold Peters, que respeita o tamanho, mas não a forma. Olha a Groenlândia pequenininha, América do Sul grandona, só que o mapa parece estar espichado, né? Essa aqui destaca o continente africano no centro, coloca os países pobres em evidência, por isso ela é terceiro-mundista. Peters, terceiro-mundista. Mercator, eurocentrista. Ambas são cilíndricas. Nenhuma das duas é certa, cada qual prioriza uma coisa. Uma prioriza a forma, a outra prioriza os tamanhos. Ok? A projeção cilíndrica mais utilizada é a de um cara chamado Arthur Robinson. Ele fez na década de 60, ele é norte-americano. Aqui ele tenta aproximar tamanho e forma. Os mapas mais comuns são baseados nessa projeção aqui. Ó. É um meio termo entre Peters e Mercator. Distorce menos do que a de Mercator, distorce menos do que o Peter, respeita mais a proporção, o tamanho do que o Peters, mas não chega a ser uma coisa perfeita também não. É essa aqui. Ó. Compara a Groenlândia para você ter uma noção. Então se aproxima mais da realidade. Tá? Só para dizer que essa também existe. Mas, basicamente, caiu no vestibular, vamos falar da projeção de Peters e Mercator. Viu? Por isso que eu cobrei mais na prova essa aí de vocês. Projeção cônica, eu disse para vocês que uma estrutura tipo cone envolve o globo. Esse cone depois vai ser rasgado aqui e aberto, vai ficar um mapa assim em forma de leque. Envolve o globo com a forma de cone e assim é amplamente utilizada para representar regiões continentais em latitudes médias. Olha só. Essas áreas do mundo aqui, ó, e essas aqui, ó, no meio do caminho, elas são as melhores representadas. Por quê? Porque aqui os tamanhos eles se aproximam da realidade. Agora, se eu for pensar em polo ou
linha do Equador, nesse caso aqui, vai ter muita distorção. Olha a Austrália, tanto que ela está feia. A Austrália não é desse jeito aqui. Concorda comigo? A Groenlândia não é desse jeito aqui. Enfim, nessa situação, os paralelos formam círculos concêntricos e os meridianos convergem em linhas retas para os polos. Paralelo, círculo concêntrico, forma de arco, meridiano convergindo para o polo, todos na mesma direção aqui. Ó, convergindo para o polo. Certo? Essa é a cônica. E tem a projeção que é chamada de plana, polar ou azimutal. Corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. É como se eu colocasse aqui, ó, o globo em cima de uma mesa. Nesse caso aqui está embaixo de uma mesa, né? Eu tenho um esférico e tenho um plano. O esférico é projetado no plano e fica esse mapa aqui arredondado. Com paralelos concêntricos, em forma de círculo, meridianos se cruzando no polo, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui também é polo norte. Lembra onde é que esse negócio é usado? Se não lembra, depois eu mostro. Essa projeção pode ser de 3 tipos: polar, equatorial ou oblíqua. Aquela do Brasil que eu mostrei lá no comecinho com o Brasil no meio, ela é equatorial. A polar é quando tem o polo no centro, como vocês estão vendo aqui. Quando tem um canto qualquer do mundo no centro, essa é oblíqua. Normalmente ela é utilizada para representar áreas menores. Ó, o Brasil no centro aqui. Ó, o Polo Sul no centro. Aqui é o Polo Norte, né? Pode ser no Polo Sul também. Certo? Essa é chamada de plana, polar ou azimutal. E galera, quando eu perguntei sobre o Polo Norte na projeção plana, o que lembrava? Lembra isso aqui, ó. A bandeira da ONU, né? A bandeira da ONU, ela enfoca o mundo com um ponto tocante no Polo Norte. Isso para demonstrar que os países do hemisfério norte é que são importantes. O resto é só periferia mesmo. E enfim, essa é a mensagem que infelizmente a ONU passa para países como nós aqui no Brasil. Certo? Acho que é isso aí, galera. Bom, façam as atividades que eu passei. Tirem dúvidas mandando lá no Classroom que eu respondo para vocês sem nenhum problema. E no mais, grande abraço para todo mundo e tudo de bom.